Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem e hoje eu vou estar demonstrando para vocês os materiais de um cateterismo vesical, seja ele de alívio, seja ele de demora, tá bom? Então, se você quer ver o vídeo até o final, acompanhe. Bom pessoal, para fazer um procedimento de cateterismo vesical, primeiramente a gente precisa de uma bandeja de cateterismo. Essa bandeja de cateterismo, ela tem um campo fenestrado, ela tem cuba redonda ou cúpula, ela tem uma cuba rim, pinça de Cherron, pinça hemostática, enfim. Mas em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz essa bandeja, como é que abre na técnica certinho para você não contaminar, tá bom? Bom, eu preciso dessa bandeja. Se eu estiver fazendo um procedimento de cateterismo vesical, eu preciso entender se ele é de alívio ou se ele é de demora. Por quê? Porque no cateterismo vesical de alívio, eu utilizo alguns materiais para alívio. Eu faço o procedimento, quando acaba o procedimento, não fica nada no paciente. No cateterismo vesical de demora, eu faço o procedimento porque ele vai ficar com esses materiais com ele. Então, o que vai diferenciar? Primeiramente, a sonda. Então, nós temos aqui uma sonda de Foley de 2 vias. Essa sonda de Foley, a numeração dela é em French. Geralmente, nós utilizamos de 14 a 16 em mulheres e 16 a 18 em homens. Mas isso é uma regra, não é uma regra. Isso depende muito da anatomia do paciente. Você pode ter uma criança, pode ter um recém-nascido, você vai usar números menores. Lembrando que French é a numeração francesa que eles utilizam. E essa numeração ela vai ter números bem 6, 4, 2 para criança e pode até ter 24 para adulto, dependendo das suas necessidades, tá bom? Existe uma outra sonda também, uma sonda de 3 vias chamada sonda de Owen, que ela é utilizada principalmente em paciente pós-cirúrgico para fazer irrigação, tá bom? Agora, se eu estiver for realizar um procedimento de cateterismo vesical de alívio, eu vou utilizar uma sonda uretral. Tá? Essa sondinha aqui que eu vou estar utilizando para drenar a urina e pronto. O que mais que vai diferenciar? Se for no cateterismo vesical de alívio, eu vou usar um saco coletor. Lembrando, muito cuidado. Esse saco coletor ele não é estéril. Muito cuidado para você não colocar ele dentro da sua bandeja de cateterismo, tá bom? Então, por isso que é importante que você tenha um auxiliar do seu lado para auxiliar você com o saco coletor, tá bom? Esse saco ele mensura 2.000 ml, tá bom? Ele é transparente justamente para você ver a coloração. Aqui você consegue colocar leite do paciente se for o caso, a data, enfim. Se a quantidade de diurese for pequena, você pode virar o saquinho assim, que ele vai mensurar até 80 ml aqui, tá bom? Então é um saquinho muito prático para ser utilizado para cateterismo vesical de alívio. Já no cateterismo vesical de demora, essa sonda de Foley, ela vai ser conectada nesta bolsa. Deixa eu mostrar para vocês essa bolsa já aberta, tá? Porque essa aqui está estéril. Então, nós temos aqui uma bolsa também de 2.000 ml. Então, essa é a bolsa que vai no paciente, tá bom? Essa bolsa, ela precisa, depois que você fizer, ela tem a identificação que você pode colocar aqui. Tem como você identificar aqui, por quê? Isso depende muito, por exemplo, talvez você não vai ter a caneta que escreva nesse material. Alguns profissionais, ou eles colocam no esparadrapo, ou a própria instituição tem etiquetas próprias para colocar. Mas é importante que esse saquinho ele é transparente de um lado e branco leitoso de outro lado. Ou seja, por que transparente aqui? Para você caracterizar a urina do seu paciente, para ver se tem sangramento, se tem grumos, para você fazer toda a descrição, inclusive de volume. Aqui nós temos um clamp. Quando você abre aqui, você vai desprezar a diurese, você não troca a bolsa, porque o circuito ele é fechado, tá bom? E aqui você fecha. Temos um outro clamp, que ele é um clamp que ele está aqui, tá bom? Esse clamp aqui eu fecho ele também, geralmente. Quando eu vou transportar meu paciente, fazer algumas mudanças de posicionamento, né, fazer reposicionamento nesse paciente, eu faço, eu clampeio aqui também. E quando eu vou coletar urina estéril também, urina de 24 horas, eu posso clampear, vai acumular diurese, no caso a urina aqui do paciente, e nessa região aqui eu vou fazer asepsia e vou fazer uma aspiração de urina estéril, tá bom? Então essa é a bolsa coletora do sistema fechado, conectado a uma sonda de Foley. Essa sonda de Foley, uma das características dela também eu vou colocar ar, mas na verdade, se você colocar água, ela tem aqui, ó, 1,
um balonete. Nesse balonete ele vai ter água, tá bom? Eu escolho quantos ml de água eu coloco aqui dentro? Jamais. O fabricante, ele recomenda aqui, ó, uma quantidade por cada tamanho de sonda. Então, se eu estou com a sonda 16, tem uma quantidade X em ml. Se for 18, 14 ou 10, tem uma quantidade. Então, você não precisa nem decorar. Apenas você fazer a leitura aqui nessa lateral, tá bom? Então, esse lado aqui você conecta na bolsa coletora, e nesse lado você coloca a seringa. Lembrando, se for seringa de rosca, você não vai conseguir fazer a conexão aqui, tá bom? Olha só, preciso colocar aqui para tirar o ar daqui de dentro, tá bom? Uma outra coisa que no vídeo de prática eu vou falar, mas se eu esquecer já falo aqui, nós não fazemos mais o teste. Por quê? Olha só, acabei de fazer o teste com ela, tirei todo o ar. Observa que ficou uma elevação aqui, ou seja, isso aqui em literaturas americanas mostraram evidências que isso aqui estava trazendo algum tipo de traumatismo na uretra do paciente na sua inserção. Então, para evitar isso, inclusive a literatura Potter já traz isso nas suas últimas edições, que não se faz mais o teste com água da sonda, tá bom? E a sonda uretral, ela não tem teste. Aliás, ela não tem um balonetezinho aqui. Então, você passa ela e já o procedimento começa a acontecer. Interessante. Passa com ela fechada, tá? Porque se você passar ela aberta, ela vai começar a drenar a urina. Lembrando, esse saco coletor não vai estar com você ainda. Então, na hora que você terminar de passar, e se isso aqui estiver aberto, vai começar a drenar a urina no próprio paciente. Isso vai perder quantidade, porque vai cair no leito. Além de você vai ter que trocar o paciente, então tudo isso será ruim, tá bom? Então, passa com ele fechado, depois você pega o saco coletor, porque o procedimento já vai ter terminado, e assim você vai conseguir quantificar a diurese. Bom, esses são os materiais principais. Agora eu preciso, claro, de fazer esse procedimento na técnica asséptica, ou seja, tudo estéreo. Para isso eu vou utilizar de 2 luvas estéreis. Então na prática você pode utilizar uma luva, tirar e calçar a outra, ou você pode calçar as 2 luvas. Isso vai depender muito da sua praticidade, do que você achar mais fácil para você. Então vai ter um momento em outro vídeo que vocês vão observar qual momento de ou eu tirar uma luva e ficar com a outra, ou de tirar uma e calçar a outra, tá bom? Bom, seringas tem que ser sempre de bico, tá? Nunca de rosca. Por quê? Porque a de rosca ela não vai encaixar lá na sonda e não vai ser legal para você utilizar ela, principalmente quando você for colocar no paciente masculino a xilocaína, tá bom? Então, olha só, eu tô com 2 seringas de 20 aqui, tá bom? Eu só vou, ou poderia ser uma de 10 também, essa quantidade de ml indifere, tá bom? Depende muito do que você vai fazer. Agora, por que 2? Porque eu estou falando de um cateterismo vesical de demora em paciente masculino. Porque se fosse feminino, eu só utilizaria uma para inflar o balonete com água destilada, tá bom? Bom, se eu estiver falando da sonda vesical de demora, eu vou utilizar 2 ampolas de água, aí depende do tamanho da minha sonda. Vou ter uma agulha de aspiração, geralmente uma 40 por 12 ou uma 30 por 12, depende da sua unidade. Para fazer a antisepsia, eu vou precisar de utilizar pacotes de gases. Esse pacotinho geralmente ele vem com 10 gases estéreis. Algumas instituições, as gases ela vem dentro do próprio bandeja de cateterismo, aí depende da particularidade de cada instituição. Eu tenho aqui não esse tamanho, tá? Só para vocês saberem qual que realmente é utilizado. É uma almotolia bem menor de 100 ml, mas de clorexidina degermante para fazer a antisepsia. Aqui eu tenho um gel hidrossolúvel, que é muito utilizado a xilocaína gel. Lembrando que ela não tem efeito anestésico e sim lubrificante. Claro que esse efeito anestésico ele pode acontecer posteriormente, mas depois que a mucosa fizer a absorção dessa xilocaína, tá bom? Bom, pessoal, esses são os materiais necessários para você utilizar e, claro, você não vai esquecer dos equipamentos de proteção individual, né? Você vai estar utilizando essas luvas, um óculos, no caso eu já uso esse óculos, vou usar um óculos de sobreposição, um óculos diferente que ele vai encaixar aqui. Ou eu tiro esse meu óculos e coloco o óculos de proteção. Por que essa diferença? O meu óculos não me protege nas laterais, tá bom? Vou usar gamol, né, que é o gobo, vou usar o avental, não o jaleco, porque o jaleco eu posso entrar em vários leitos, então eu preciso usar um avental estéreo. Vou usar a máscara e já vou utilizar essa luva aqui, tá bom? Bom, pessoal, esses são os materiais necessários para um cateterismo, seja de alívio, seja de demora. O que vai depender são 2 coisas, se alívio, se demora, se masculino, se feminino. Então tudo isso é o que vai mudar no seu procedimento, tá bom? Muito obrigado.